Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia em Juízes 4. Amém? Aí eu vou estar lendo, os irmãos já estão acompanhando comigo. Juízes 4:4. Que vem nos falar hoje, irmãos, sobre Débora. E fala assim: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela, a juízo. E enviou-lhe e chamou Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, onde dizendo: vai e atrair gente ao monte de Tabor. E leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, de Zebulon, filho de Lebulon, e atrairei ali para o ribeiro de Quizon Cícera, capitão do exército de Jobim, com seus carros e com suas multidões, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E Débora disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher. O Senhor venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Amém, irmãos? Até aqui, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor Jesus, que não seja eu ministrar a palavra, o Senhor vai ser o Senhor. O Senhor vai falar com a tua igreja, que nós necessitamos de ouvir. Porque nós sabemos, Pai amado, que a palavra do Senhor, tanto ela vai como ela vem, Senhor. E que nessa noite, Espírito Santo, venha falar conosco, falar com a tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aqui, irmão, nós vamos falar essa noite sobre a profetisa Débora. E alguns de nós aqui sabemos que Débora, ela naquele tempo, irmãos, ela era profetisa, ela era mulher de Lapidote. E ela também, irmão, era juíza daquele povo. E ela costumava, irmãos, fazer a obra do Senhor também. Ela era líder também. E a palavra do Senhor nos relata nessa noite que ela ficava debaixo de uma palmeira chamada Débora. Porque era um lugar que ela fazia muitas coisas ali para o Senhor. Muitas questões jurídicas que tinham naquela época, ela julgava, irmãos. Ela pleiteava, ela ajudava o povo de Israel. E nós sabemos, irmãos, que ela foi a única juíza naquela época. Antes dela não houve juíza, nem depois dela houve juíza. Porque o Senhor, irmãos, é dessa maneira que Ele trabalha na minha vida e na sua vida. Muitas vezes, se nós estamos na presença do Senhor, o Senhor coloca algo nas nossas vidas. E essa Débora, irmãos, a palavra do Senhor nos relata que ela era uma mulher, que ela era valente, uma mulher temerosa a Deus, mulher de fé, mulher que tinha coragem de fazer o que o Senhor mandava. Ela não negava, irmão, quando o Senhor mandava falar alguma coisa, ela não deixava. Igual, por exemplo, ela pleiteava as coisas que o Senhor mandava ali. Muitos do povo de Israel subia, na tenda dela para julgar causas de Israel. Ela julgava, ela intercedia, ela fazia muitas coisas ali naquela época, irmãos. E o propósito de Deus na vida de Débora foi de usá-la como profeta, juiz e líder para libertar o povo de Israel. Deus escolheu ela pela sua fé inabalável. Porque a Débora, ela não tinha nada que fazia ela impedir de fazer algo para o Senhor. Se o Senhor mandasse ela fazia. Como ela, por exemplo, ela chamou Baraque e falou para Baraque naquela época, olha, o Senhor mandou você chamar o povo, os seus 10.000 homens, e ir para o ribeiro e lutar contra Cícera. E Cícera, irmão, era um povo, era um homem muito rigoroso, era um homem que judiava muito do povo de Israel. Ele fazia muitas atrocidades quando ele pegava o povo cativo. E naquela época o povo começou mais uma vez a clamar o nosso Deus. Porque no intervalo da Bíblia, nós vamos ver ali, durante a Bíblia, que muitas vezes o povo de Israel entrava em cativeiro, clamava o Senhor vinha, levantava alguém para libertar, igual levantou Débora. E o povo começou a clamar o Senhor Jesus por causa de Cícera, que ele era um homem muito violento, um homem muito sanguinário. E ele começou a clamar, o povo começou a pedir ao Senhor que mandasse alguém que os libertasse, que fizesse algo na vida
deles. Então o Senhor veio e falou com Débora. Débora, porém, foi chamar Baraque e falou. Só que Baraque, ele temeu. Ele temeu fazer o que o Senhor mandava. Por que ele temeu, irmão? Ele temeu porque ele achou que não era digno de fazer o que o Senhor mandava naquela época. Ele achou que ele era indigno, que ele não tinha como fazer. E tanto é que ele fala na palavra dele aqui: se você não for comigo, Deus, eu não irei lá Manasse e canta lá Manasse. O Senhor da Manasse, ele canta. Ele tem a forma dele de agir na minha vida e na sua vida. Tem muitas coisas que o Senhor da Manasse e canta manda nós fazer, mesmo que sejam pequenas coisas. E muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós deixamos para depois, muitas vezes nós falamos: não, Senhor, eu não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Mas a palavra do Senhor também fala que o que tem que fazer hoje, irmão, você não deixa para amanhã. O Baraque não temeu naquela época. Ele ficou com medo de fazer o que o Senhor tinha mandado e falou para Débora: eu só vou se você for comigo. E nós sabemos, irmãos, quem lê o livro de Débora vai ler aqui, vai saber, irmãos, que naquele tempo, mulher não comandava exércitos. Naquele tempo, mulher, irmão, ela era somente para criar, para ter filhos. E Débora, ela foi avante. Ela foi uma mulher que mudou o tempo naquela época. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos. O Senhor cria situações para mudar paradoxos, irmãos. Para mudar paradigmas na minha vida e na sua vida. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma época que nós temos a liberdade, nós mulheres, de subir em cima do altar e pregar a palavra do Senhor. Naquela época, a mulher não podia fazer isso. Agora vocês imaginam ela ser juíza, profetisa e líder. O que esta mulher não passou naquela época? Quantas vezes Débora foi rejeitada? Quantas vezes Débora tentou fazer algo e os homens impediam? Principalmente quando ela ia julgar as causas. Por que, irmão, que ela foi para debaixo dessa árvore? Porque ela não tinha outro lugar para ir. Ela não tinha. E ela começou a julgar a causa do povo de Israel debaixo dessa palmeira. Era um lugar onde todo mundo subia, irmãos, em tempos e tempos, para ir lá falar com ela, para julgar as causas. Foi quando o Senhor falou para ela: desce, manda chamar Baraque e fala para ele que eu vou dar aquela cidade nas tuas mãos. Aleluia. E que Cícera vai morrer. Eu vou colocar aquele exército nas tuas mãos. Só que ele duvidou, tanto é que ele duvidou que ele chamou Débora para ir com ele. Quantas vezes nós duvidamos, irmãos, de algo na nossa vida? Nós chamamos alguém para falar conosco, nós chamamos alguém para tentar fazer a gente pensar que às vezes é engano do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, eu e você ouvimos a palavra do Senhor e falamos: não, Senhor, eu não tenho como chegar em pessoas e falar isso que o Senhor está mandando. Às vezes, na palavra de correção, eu e você não temos coragem de chegar na pessoa e falar: o Senhor manda dizer isso e aquilo. Né? Não temos coragem. Baraque fazer dessa maneira. Só que Débora falou para ele: eu vou com você. Só que tem uma coisa: essa vitória não vai ser sua. Essa vitória vai ser de uma mulher. E ele pensou que essa mulher seria ela. E não foi ela. Não foi ela. Mas ela comandou o exército dele naquela época, de Baraque. E é tão interessante a forma que Deus age. Quando ele fala para você fazer alguma coisa que você vai fazer, é tão interessante a forma que ele faz com nossas vidas. E muitas vezes a gente faz de uma maneira, o Senhor, quando você chega lá, o Senhor manda fazer de outra maneira. Lá nasce, canta lá nasce. Quando o Senhor fala para nós fazermos algo, nós achamos que é o nosso coração e tentamos fazer da nossa maneira. O Senhor fala: não é desse jeito. Assim foi com Samuel, quando ele foi ungir Davi. O Samuel, ele olhou pelos olhos carnais. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele mandou chamar os filhos dele, todos eles. E quando terminou, ele falou: não tem mais um? Por quê? Porque até então, o Samuel olhou pelos olhos. E o Senhor falou para ele: não atenda para a aparência. Porque o que eu vejo é o coração da Manasse. O que atenta é o coração. E eu não estou olhando para a formosura da pessoa. E aí, quando Samuel ungiu Davi, irmãos,
Senhor fez um mover na vida de Davi. O Espírito Santo veio sobre a vida dele. Assim Deus faz comigo e com você. Quando Ele nos chama para a presença dele, irmãos, Ele me escolheu você. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que estamos na presença do Senhor por um acaso. Eu vim para a igreja porque me deu vontade, aconteceu algo, e eu vim para a igreja. Não, irmãos, nós somos chamados. Eu e você temos chamado. Temos a marca da promessa. E o Senhor, Ele age na minha vida e na sua vida de uma forma sobrenatural e diferenciada para as outras pessoas. Porque nós dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor Jesus. E Ele ouve o nosso clamor. Porque a palavra do Senhor fala que quando o pé foi rasgado, irmãos, hoje nós não precisa mais de pedir, sacerdotes, como via naquela época. Hoje nós podemos dobrar o nosso joelho na nossa casa, clamar ao nosso Deus e Ele vai fazer um milagre. Mas para Ele, Manasse e Canta, Manasse, fazer milagre, irmãos, Manasse na minha vida, Manasse e Canta na sua vida, nós temos que estar rente ao Senhor Jesus. Nós temos que estar buscando o Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não vai entregar a bênção para mim e para você se você não estiver preparado para receber. Se você não estiver preparado. Se você não estiver na presença do Senhor conforme o Senhor quer. Conforme o Deus fala para nós estarmos. Ele não vai entregar uma bênção, irmão, para você jogar fora. Ele vai entregar uma bênção para ser perpétuo na minha vida e na sua vida. Para fazer diferença, irmãos. Para quando alguém chegar e falar, o que é esse missionário Cátia que Deus te deu? Deus me deu isso. Deus fez isso aqui na minha vida. Porque as pessoas vão ver na minha vida e na sua vida. O nosso Deus, irmãos, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus que cumpre, né? Ele é Deus que fala. E aqui fala, o interessante é como Deus levanta pessoas corajosas para quebrar paradigmas, como Deus usa a mulher para cumprir os seus propósitos. Aleluia! É dessa maneira que o Senhor faz. Muitas vezes nós achamos que nós somos fracos, não podemos fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós achamos que somos pequenos. Muitas vezes nós achamos que somos pequenos para fazer algo do Senhor. Mas aqui o Senhor fala, irmãos, Ele quebra paradigmas. Ele quebra protocolos. Glória a Deus. Ele quebra situações, irmãos, para mostrar que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Ele pode nos usar da maneira que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Assim Ele fez com Débora. E Débora, irmãos, ela não se deteve. Ela chamou Baraque e falou, olha, vamos descer lá para o rio, que o Senhor vai dar nas tuas mãos aquele exército. E aí, irmão, o Baraque fez. Ele foi reunir os 10 homens e foi. E desceu para o ribeiro. E o nosso Deus, irmãos, quando Ele tem que fazer algo por mim, por você, Ele não mede situação, Ele não mede consequência. Ele faz o que Ele tem que fazer, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que algo que o Senhor vai fazer na nossa vida é impossível. Nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, é impossível a Manasse que o Senhor fazer dessa maneira na minha vida. Mas Deus manda dizer, eu faço. Glória a Deus. Não há onde que possa impedir o meu agir na tua vida, Manasse. Eu vou trabalhar da minha forma e do meu jeito, Manasse. E aquele que duvida, Manasse, eu vou mostrar o Deus que eu sou na vida de vocês, Manasse. Deus manda dizer para a igreja. E o Senhor, irmão, nesta hora, chamou Débora e ela falou, Baraque desceu lá. E o Senhor, irmão, foi tão extraordinário que Ele chamou o povo para ver no ribeiro. E lá no ribeiro, irmão, desceu uma chuva. Desceu uma chuva forte. E esse exército, irmão, de Síria desceu com seus carros de ferro. E aí, irmãos, essa chuva veio de tal forma forte que fez uma lama tão grande, irmão, que eles ficaram presos na lama. Olha a estratégia do Senhor. Na Manasse canta, eu não sei porque Deus está mandando. Olha a estratégia do Senhor. E aí, irmãos, aqueles homens ficaram presos na lama. O exército de Baraque veio e matou todos a fio de espada que sobrou. Só que Sísera escapou. Irmão, não tem quem escapa da mão do Senhor. Verdade. Não tem, irmãos, não tem. Não tem, a Manasse canta, Deus manda dizer, não tem. Pode correr para o norte, pode correr para o sul, pode correr para o oeste, para o nordeste, que não tem como sair da presença do Senhor, não tem como correr da Manasse de Canta, da Manasse de Canta. Não tem como correr da presença do Senhor, quando o Senhor vai fazer. E aí, irmão, o Senhor desceu essa chuva, o povo desceu para lá,
O Senhor mandou a matar todos a fio de espada. E Cícera correu. Cícera correu e foi para uma tenda do pessoal lá, irmãos, de Israel. Escondeu debaixo da tenda e falou para ela: se me procurarem, fala que eu não estou aqui, que você não me viu. E esta mulher escondeu ele lá realmente. O povo passou e ela escondeu ele. Só que depois, uma palavra do Senhor fala que ela veio, irmãos. Ele escondeu ele num lugar lá. Ela veio com uma estaca, enfiou na cabeça de Cícera. E ele morreu na hora. E quando o Balaque chegou procurando por ele, ela falou assim: olha, onde que vocês procuram? Está aqui na Manache Beanda da Açúcar. A Manache Beanda da Rava com Garás. Onde que vocês procuram? Está aqui na Manache. E Balaque entrou e viu Cícera morto. E aí ele viu que a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele. Ele viu que o que Débora falou era verdade. Só que a vitória não veio pelas mãos dela, veio pelas mãos de Jael, esta mulher. Aleluia. Matou Cícera. A palavra do Senhor nos fala nessa noite, irmãos, que quando nós colocamos a mão do Senhor, como Débora chegou e Balaque falou que queria vencer, o Senhor, ele não mede o Senhor para fazer na minha vida e na sua vida. E ele, irmão, não escolhe cor, sexo, ele não escolhe. Se ele tiver que fazer na minha vida e na sua vida, se ele tiver que usar você, ou eu, ele vai usar. Aleluia. Você muitas vezes, na Manasse Ubicana, pensa que não é, o Senhor não vai fazer na tua vida, na Manasse Ubicana. Muitas vezes nós tentamos, irmão, parar o nosso ministério, dar uma aula na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração entristecer na Manasse Ubicana. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não vou conseguir caminhar na Manasse Ubicana. Eu não vou conseguir fazer. Mas se vocês olharem pela história de Débora, irmão, vocês vão ver que é possível, sim. Aleluia, Jesus. O Senhor quebra paragens. O Senhor quebra protocolo. Eu me lembro muito bem, irmãos, que eu costumo muito ler a Bíblia. E muitas vezes, irmãos, eu perguntava para o Senhor. Quando eu tinha uns 8 anos de convertida, eu via as parábolas e falava assim, pensava assim: por que o Senhor faz dessa maneira? E a palavra dele fala, irmãos, que ele falava em parábolas, para que hoje nós pudéssemos entender o que o Senhor quer dizer na palavra dele. Ele usa parábolas para muitas vezes falar comigo e com você. Quando nós lemos a parábola, é interessante que você aprende ali cada dia mais com o seu Jesus. Quando nós lemos os Pentateucos, os históricos, de qual fala de muitas histórias, de muitos heróis da Bíblia, de muitas mulheres, irmãos, que venceram, que batalharam, que chegou lá onde eu queria, como Esther, como Ruth, né? Ruth, por exemplo, nós sabemos a história de Ruth, que ela, irmãos, largou a família dela e casou com o filho de Ruth. Ele morreu, os filhos morreram, e quando ela voltou para a terra dela, ela falou assim: olha, eu vou voltar para a minha terra, Ruth. E falou para a órfã também: olha, eu vou voltar para a minha terra e vocês ficam com a família de vocês. Porque eu vou voltar para a minha terra, não tem como ficar aqui mais. Só que Ruth, ela não olhou para a situação. Ela falou: vou você. O seu Deus será meu Deus, a sua casa será a minha casa. Onde tu fores, eu irei contigo. Aleluia! Amarás e cantarás. Onde tu fores, eu irei com você, diz o Senhor nessa noite. Onde tu pisar a planta do teu pé, eu também estarei com você na Manasse. O que tu fizer na Manasse, diante da minha presença, eu vou estar abençoando a Manasse. Porque sou eu, o Deus que abençoa. Sou eu, que Deus que corta o laço. Sou eu que despedaça a lança. Sou eu que faço e desfaço. E não há quem possa impedir o meu agir na Manasse na tua vida. Na Manasse Então, irmãos, ela foi, né, com Noemi. E olha só o que o Senhor fez. Chegou lá, ela casou. Foi uma das mulheres bem de situação. Noemi, no estado de miséria, passou a ser uma mulher que tinha condições. Mas sabe por quê, essas mulheres? Porque elas tiveram coragem. Aleluia. Elas confiaram em Deus. Elas em nenhum momento titubeou ou falou: Senhor, não vou fazer. Assim somos nós na presença do Senhor, irmãos. Quando o Senhor nos pega para fazer a vontade dele,
nos pega para estar na presença dele, irmão, para fazer algo para ele, irmãos, nós temos que ter fé. E crer que o Senhor vai fazer. Porque o nosso Deus, irmão, ele não faz, não entrega a bênção pela metade. O que ele tem que fazer na tua vida, irmão, ele começa e termina. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus, irmão, é um Deus verdadeiro, um Deus completo. Revelei cantará racuiandaxerás. Namanacha ele canta para si. Namanacha ele canta. Por que você, Namanacha ele canta, está tentando parar? Namanacha ele canta na hora que eu quero te levantar. Por que você está querendo desistir na hora que eu falei para ti que eu vou fazer, Namanacha ele canta? E o que eu vou fazer na tua vida, Namanacha ele canta, diz o Senhor para ti nessa noite. O que eu vou fazer, o homem não vai impedir. Mas você tem deixado eu para deixar trabalhar na tua vida. Você tem parado, Namanacha ele canta. E eu não me agrado daquele que põe a mão na arada e olha para trás, Namanacha ele canta. Eu não me agrado, Namanacha ele canta. Por isso digo hoje para ti, Namanacha ele canta. Vai de propósito comigo. Te levanta porque eu quero te usar. Eu quero fazer um mover na tua vida para todos verem o que você é na minha presença, Namanacha ele canta. Muitos têm olhado para ti e falado, coitada dela. Coitada dela, não vai conseguir não. Aquela coitada não vai dar conta não. Mas Deus manda dizer para você nessa noite: você é preciosa para mim. Você é preciosa para mim. O que eu vou fazer na tua vida, o mundo verá e os olhos verão. Uma história dela eu acho tão interessante, porque ela foi uma mulher naquela época, irmãos, que desbravou, fez muitas coisas para o Senhor Jesus. Ela não mediu esforços. Ela era juíza, ela era líder comunitário, ela era poetisa, ela era profeta do Senhor. Ela não titubeou quando o Senhor mandava fazer uma coisa, como eu disse antes. Isso eu acho interessante, irmãos. E essa semana eu meditei nessa palavra. Tem dias que eu meditei nessa palavra e comecei a ver, irmãos, o tanto que o Senhor é maravilhoso na minha vida e na vida das irmãs e dos irmãos em geral. Quando nós pensamos, irmãos, que nós estamos fracos, nós estamos fortes. Quando nós pensamos que nós não vamos dar conta, irmão, o Senhor vem dar uma injeção de ânimo na nossa vida. Aleluia, Deus. Essa semana mesmo eu passei uma situação, irmãos, que eu falei para o Senhor: se o Senhor não entrar e fazer na minha vida, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Porque a luta está demais, a luta está de uma forma que eu estou clamando, orando, buscando o Senhor, jejuando, clamando, e nada está acontecendo, Senhor. Na madrugada, irmãos, que eu gosto de falar com o Senhor na madrugada. Lá em casa também eu tenho um cantinho na parede lá, irmão, que durante o dia eu sento lá e falo que é o cantinho de falar com Deus. Eu sento lá a tarde toda, meu filho. Eu olho para o céu e começo a falar do Senhor. Senhor e Senhor aqui. Nessa madrugada, esses dias atrás, irmãos, eu falei com o Senhor. Irmãos, foi tão sobrenatural no outro dia, quando eu acordei. Eu fiquei uns 2 dias assim, irmão, em transe. Eu falo em transe, sabe por quê, irmãos? Porque eu via um dia, eu via tudo do jeito que é, mas eu sentia algo diferente no ar. Eu sentia algo diferente no ar. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não me revelou. Mas eu vi as coisas, irmã Cassiel, mudar de posição na balança do canto. Eu vi as coisas mudar assim, de uma tal maneira que eu falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Mas é só Ele e você, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. eu vi as coisas acontecerem de um jeito que eu falei: meu Deus. Mas está da mesma forma. O Senhor falou a palavra para mim assim depois: não é aqui que você vai ver a diferença. É na tua vida espiritual, no espiritual. Vai ser diferente do que eu vou fazer na tua vida. Então, irmãos, eu fiquei feliz. E desse dia em diante, irmãos, a luta veio. E eu comecei a falar com o Senhor de novo. Só que aí eu estou sentindo mais forte. Aleluia! Eu estou sentindo mais forte, irmãos. Porque o Senhor, irmão, quando a gente clama o Senhor, quando a gente fala com o Senhor, irmãos, Ele age de uma maneira diferente na minha vida e na sua vida. Eu acho tão interessante a história de Esther, irmãos, que é uma mulher que passou por muita adversidade até chegar onde ela chegou. Ela foi cativa. Quando pegaram ela, levaram para o palácio. Ela tinha tudo, irmãos, tudo. Já tinha sido sentenciado o povo dela. Ela também já tinha sido sentenciada pelo Hamã.
né? O povo dela tinha sido sentenciado. Só que aí, irmãos, ela buscou em Deus. Ela buscou em Deus e falou para o Senhor: Senhor, o meu povo está sendo sentenciado à morte. O que eu vou fazer? De que forma que eu vou agir? O Senhor falou para ela: ora e me busca. E ela, irmão, por alguns dias, ela orou, clamou o Senhor, buscou o Senhor foi e falou para ela: vai lá, chama o rei e fala que você vai fazer um banquete. Vai fazer um banquete, porque aí, nesta hora, você vai falar para ele revogar o pedido de Amã, que é contra o povo de Deus, querendo fazer uma forca para o tio dela. E assim, irmãos, ele era o primeiro que queria matar naquela época. Só que o nosso Deus, irmão, na Manasseh, ele não deixa o demônio irmãos, matar o meu sonho, o teu sonho não. Aleluia. Ele não permite na Manasseh que o meu sonho, o teu sonho pereça. Glória a Deus. Porque o sonho que nós temos, irmãos, não são nossos, é do Senhor. É o Senhor que põe na nossa mente os sonhos dele. E assim Esther fez, irmãos. Quando o Senhor ficou sabendo que a mãe queria fazer contra o tio dela, ele mandou matar ele na mesma forca, e assim foi a família dele toda. E aí o Senhor falou para ela: olha, o teu povo vai ser liberto através da tua força, através do que você falou para mim. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar da Manasseh da racha de campo. Da Manasseh, muitas vezes, irmão, o Senhor quer ouvir o meu clamor e o seu clamor. Muitas vezes o Senhor quer ouvir você falar com Ele, e nós deixamos, irmão, de falar com o Senhor, deixamos de buscar a palavra do Senhor, e falamos: não, eu não vou falar com o Senhor. Eu já falei, não adiantou. Mas Ele quer ouvir, irmão, o seu clamor. Ele quer que você continue batendo na porta. Da Manasseh, Ele quer que você continue ali batendo na porta todos os dias, até Ele abrir para você, Manasseh. Aí você fala assim: Senhor, mas eu bato na porta há muito tempo, e o Senhor nunca abriu mais ela para mim. Eu continuo aqui de fora, clamando o Senhor, assim como as 10 virgens, eu continuo de fora, e o Senhor está abrindo a porta para mim. Mas às vezes você está batendo de forma diferente, mas às vezes você está batendo, irmão, de forma diferente, assim como Moisés fez. Quando chegou no deserto, o Senhor falou para ele: toca na rocha. Toca na rocha, na marcha do campo. A primeira vez ele foi, tocou na rocha e saiu água. Quando foi a segunda vez, ele bateu na rocha, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo, ao que bateu. Por isso, irmão, a palavra do Senhor fala que ele não entrou na terra prometida. Por causa disso. É mais interessante que ele não murmurou nem reclamou. Ele aceitou. Muitas vezes nós temos um chamado na voz do Senhor e nós não queremos aceitar. Muitas vezes o Senhor nos chama para fazer a vontade dele, seja para louvar, seja para pregar, seja para fazer alguma coisa para ele, e nós não queremos. Nós falamos: eu não estou preparado para uma marcha grande, mas quem nos prepara, irmãos, é o Senhor. Não é o pastor, não é a pastora, não é a irmã de senhora, não é a irmã de senhora, é o Senhor que nos prepara, irmãos. Eles estão aqui para nos ajudar e nós ajudarmos outras pessoas. Mas quem nos prepara é Deus. E muitas vezes nós deixamos de fazer para Deus, porque nós achamos na Manasseh de campo que nós não estamos preparados na Manasseh de campo. Mas Deus manda dizer na Manasseh de campo que é eu que preparo, é eu que faço, é eu que desfaço. Glória a Deus, aleluia. E porque tem duvidados de mim na Manasseh de campo, do que eu vou fazer. Por que tem duvidado? Por que não tem mais me buscado na madrugada, o Senhor manda dizer para a igreja? Por que não tem me buscado mais na madrugada? Por que desistiu de me bater, de chamar eu? Por que desistiu de falar do céu, da Manasseh de campo? Por que desistiu da Manasseh de campo de fazer os seus propósitos comigo? Porque eu estou atento a ouvir. Eu estou atento na Manasseh de campo para fazer o que é o desejo do teu coração. Mas você, na Manasseh de campo, muitas vezes tem deixado de falar: não, eu falo depois. Eu falo depois, e com isso, na Manasseh de campo, eu tenho sentado e esperado você fazer. Deus manda dizer. E quando o Senhor, irmãos, Ele para, estagna e não faz na obra da minha vida e na sua vida, não é porque Ele quer, é porque muitas vezes
nós colocamos uma pedra de impedimento do Senhor trabalhar. Muitas vezes eu e você, eu falei, não vou fazer, porque eu não sou capacitada, eu não estou preparada, como o Barack falou. Eu não vou fazer isso, porque não é a hora de fazer, eu não estou preparada. Eu não estou preparada. Mas é como eu falei antes, é o Senhor que nos prepara, irmãos. É o Senhor que faz a obra da minha vida, na sua vida. E não adianta, irmão, porque na hora certa o Senhor vai te levantar. O Senhor vai pegar nas tuas mãos e vai falar, chegou a hora. Chegou a hora de você fazer para mim. Chegou a hora de eu usar você como canal de bênção na vida de outros. Chegou a hora de você fazer aquilo que eu tenho colocado no teu coração e você ter retido e falado, não é de mim, é de mim, o Senhor não quer dessa maneira, mas é desse jeito que o Senhor quer, irmãos. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que para fazer a obra do Senhor, é óbvio que a gente tem que estar rente à presença do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos, irmãos, enfeitar muita coisa para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes nós queremos pregar aqui na frente, vamos estar falando do Senhor, mas nós queremos estudar a melhor forma de falar com a igreja. Nós queremos que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Irmãos, o Senhor faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia. Não é do jeito que eu e você queremos, não. Esta palavra que eu estou ministrando a vocês, irmãos, no começo está sendo do jeito que eu orei ao Senhor. Mas o Senhor está com outras coisas na minha mente para me falar para a igreja. E o que eu estou falando para vocês, irmãos, não é de mim, é de Deus. Porque não era isso que eu ia falar mais. Não era isso que eu ia dizer. Mas o Senhor está colocando. O Senhor está me impulsionando. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito quando nós subimos no altar do Senhor. E quando nós subimos aqui, uma coisa diferente. É o Senhor que usa, é o Senhor que fala. É o Senhor que faz. E nessa noite eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs: não faça com barato. Não duvide do que o Senhor tem na tua vida e na minha vida. Aleluia. Não deixe chegar outra pessoa e não falar, olha, vamos fazer. Porque a gente, às vezes, irmão, não vai ter uma Débora para pegar na minha mão, na sua mão e falar, vamos para lá para nós ganhar, para nós ter a vitória do Senhor. Vamos embora, vamos embora. Nós não vamos ter isso, irmãos. Muitas vezes, irmãos, o Senhor vai falar, você vai sozinho. Eu vou ficar daqui e vou te dar a vitória. Não, você vai sozinho. Você vai sozinho. Eu vou te dar a vitória. Eu vou fazer na tua vida. Mas é você. Não vou mandar mais ninguém, vou mandar você na massa de tudo. Eu vou mandar você porque eu estou te preparando, eu estou te capacitando para você fazer. E nós temos que observar essa passagem, irmãos. Porque falou muito comigo a respeito da Débora e de mim, principalmente Barack. Quando o Senhor manda a gente fazer, a gente não faz. O Senhor manda falar, a gente não faz. O Senhor manda a gente fazer algo para Ele, muitas vezes nós colocamos impedimento, empecilho. Mas o Senhor nessa noite manda dizer para a igreja: não deixa Barack entrar na tua vida. Não deixa Barack falar que não vai fazer, só vai fazer se você for, ou se alguém for, ou se outra pessoa for. Não é. Não é. Deus quer você. Deus quer eu e você para fazer para Ele. Deus não quer outra pessoa. E a forma que o Senhor age na minha vida, na sua vida, não é diferente do povo de fora. Porque nós buscamos o Senhor verdadeiro, Deus de maravilha. Mas nós temos que colocar diante do Senhor. Nós temos que ter fidelidade e fé com o Senhor. Como Débora, que tem intimidade com Deus, tem fé, tem força. E nós temos que nos espelhar nisso, irmãos. Para nós caminharmos, porque a jornada é grande. E a palavra do Senhor fala que os chamados são todos, mas os segredos são poucos. Então a nossa caminhada ainda está grande ainda. A gente ainda tem muita caminhada pela frente. E nós temos que nos posicionar. Nós temos que buscar de Deus. Nós temos, irmãos, que estar de pé. Porque a adversidade vem, a luta vem, os levantes vêm, as preocupações vêm, as tristezas vêm, as lágrimas vêm, as dores vêm. Mas se nós colocarmos de pé, irmãos, isso tudo vai ser passageiro. Isso tudo vai se acabar, irmãos. Até o Senhor voltar para buscar a igreja, nós temos que estar em pé. Nós temos que estar fortes. Nós temos que buscar de Deus e renovar todo dia nossas forças. Porque só Ele, irmão, só Ele, para me levantar e levantar você. Porque eu tenho certeza que não só eu, mas cada um dos irmãos que está aqui, os irmãos que estão aqui, tem dia que levanta porque o Senhor levanta.
nós mesmos Desse jeito. não levantaríamos. Aleluia. Então, quando é assim, irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos fazer igual Débora. Ela fez o cântico de Débora. Ela cantou quando o Senhor deu a vitória para Baraque. Ela cantou, ela dançou. E agradecer a Deus por aquela vitória que não foi dela, foi de Baraque. O Almeida de Israel, né? Mas ela festejou, irmão, ficou alegre. Glória a Deus. Ela ficou alegre. Sabe por quê, irmãos? Porque ela fez o que o Senhor mandou e ele obedeceu e fez. Mesmo com medo, ele foi lá e venceu o exército de Cícera. E o Senhor entregou o exército dele nas mãos do Senhor, de Baraque. E Baraque reinou, irmãos. E Débora foi vitoriosa. Porque depois disso, irmãos, ela ficou mais conhecida ainda. Naquela época, naquela região. Pelo que ela fez, pela ajuda que ela serviu a Baraque naquela época. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, como eu falei antes, não deixa Baraque de pedir a bênção para o Senhor na minha vida e na sua vida, amém? Eu peço que a igreja se coloque sobre os pés nessa noite. Vamos fazer uma oração, irmãos.